Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação. Olá, seja bem-vindo a mais um passeio pela Linha do Tempo Maringá. E hoje na nossa viagem no tempo nós vamos falar sobre transporte, mobilidade, relembrar como eram as primeiras estações rodoviárias, o primeiro aeroporto, falar um pouco sobre como as pessoas chegavam até Maringá e também como se locomoviam aqui e, claro, mostrar como está essa questão nos dias de hoje e qual é o futuro da mobilidade em Maringá. Para me ajudar a traçar esse panorama e mostrar tudo isso, para você que nos assiste e que nos ouve, eu estou aqui com vários convidados. Vou começar pela professora Fabiola Cordovil, que é doutora em Arquitetura e Urbanismo. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Obrigada, Brena. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Também estou com o Fernando Rezende, que é superintendente do aeroporto de Maringá. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, bom dia. Prazer estar aqui também. Gilberto Purpur, secretário de Mobilidade Urbana, também está conosco hoje. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Breno. Prazer estar aqui. Estamos à disposição. E fechando o time de hoje, estou com o Miguel Fernando novamente aqui. Seja muito bem-vindo, que é pesquisador, criador do Maringá Histórica, vai nos ajudar nesse resgate da história de Maringá. Bem-vindo, Miguel. Obrigado, um prazer estar aqui com você. Pessoal, para a gente começar essa viagem, eu acho que a gente tem que ir lá no princípio, né, novamente. Então, os primeiros dias em Maringá, o primeiro traçado, a gente sempre fala aqui sobre Maringá ser uma cidade planejada e isso está muito claro desde as primeiras vias traçadas aqui também. Para a gente começar esse resgate, vou já começar com você, Miguel, e também conto com a participação da professora, para a gente explicar para o pessoal. A gente tem hoje aqui em Maringá algumas vias que ainda são muito importantes e que são assim desde o início, desde que foram traçadas. A Avenida Brasil é um grande exemplo disso, né, Miguel? Sem dúvidas. Nós temos alguns registros que indicam que Maringá aparece no mapa pela primeira vez em 1938. Em 1942, novembro de 42, a gente tem o lançamento da pedra fundamental da cidade, que estabelece o início da ocupação naquela zona pioneira que vai se transformar no primeiro núcleo urbano da cidade, que mais tarde vai ser chamado de Maringá Velho. E ao contrário do que as pessoas possam imaginar, esse núcleo embrionário, composto de 6 quadras, depois ampliado para 8 quadras, ele foi traçado pelo engenheiro Aristides de Souza Melo, que é um engenheiro da Companhia de Terras Norte do Paraná, que estava sediado, nesse momento ele estava sediado em Londrina. E dentro dessa composição ele projeta uma principal via comercial da cidade, que vai levar o nome de Avenida Brasil. E essa avenida, posteriormente, com o projeto do Jorge Macedo Vieira, ela vai ter uma continuidade na nova região da cidade, estabelecida mais a leste do núcleo embrionário, que vai se chamar Maringá Novo. Mas essa avenida ela permanece e ela vai cruzar a cidade de leste a oeste, sendo a principal via econômica da cidade, uma referência, e onde durante muito tempo as pessoas queriam instalar os seus estabelecimentos comerciais ou queriam ter algum tipo de empreendimento nessa via. Sem dúvidas, ela não foi a única, não é a única via comercial, mas é a principal que nos dá uma referência de crescimento urbano da cidade. Contando um pouquinho ainda sobre a Avenida Brasil, esse planejamento feito para ela se manteve, a gente vê as características dela até os dias de hoje. Todo comerciante, quando pensa em abrir, eu quero abrir um ponto comercial no centro, pensa logo na Avenida Brasil. Isso permanece ainda, né, professora? Sem dúvida, quando a gente pensa na ocupação capitalista dessa região, a gente percebe que foi necessário a circulação, né? Foi necessário o acesso. Então, até a abertura da ferrovia e a via mesmo rodoviária paralela, a gente não tinha o acesso aqui, né? Então, tinha, como já foi dito, tinha os indígenas, tinha os poceiros, mas essa ocupação mais voltada para a comercialização, para ficar mais claro, ela acontece a partir desse acesso, né? Então, a Avenida Brasil, ela
nasce paralela à ferrovia, né, que é o acesso, que é o escoamento de produtos do café naquele momento fortemente, que deu o boom aqui de crescimento econômico. E como a ocupação ela foi se dando paulatinamente, como o Miguel falou, a partir do núcleo, embora a gente já tenha comentado que havia outras ocupações fora do plano, mas esse planejamento da Companhia Melhoramentos, ela acontece inicialmente com o Maringá Velho, né? Então, ali se estabelece o primeiro hotel, né, Miguel? Se estabelece o principal comércio, o ponto de chegada, e depois vai se estendendo ali, né, para o Maringá Novo, e ali consolida a Avenida Brasil como um forte eixo de comércio, onde, como o Miguel falou, os comerciantes gostariam de ter as suas... Porque é ali que passavam as pessoas. Então, o comerciante quer estar no local onde passam as pessoas. Até hoje a gente vê que é assim, né? Exatamente. E até, complementando o que a professora comentou, até a década de 1950 nós não tínhamos a Avenida Colombo. Então, Exatamente. O principal eixo de circulação que cruzava a cidade era a Avenida Brasil. Tanto é que muitos estabelecimentos se tornaram referência, como o Posto Santo Antônio, que fica popularmente conhecido como Posto Maluf. Sim. Por que ele escolhe aquele local? Porque era onde os caminhões, os veículos transitavam para cruzar a cidade, né, os viajantes. Então a Avenida Brasil também ganha essa musculatura justamente por essa razão até a década de 1950. Era a porta de entrada para muita gente, né? Muita gente vinha e passava, tinha que passar pela Brasil, como você colocou, né? Não existia ainda Colombo, não existiam outras vias, que hoje também são essenciais para que esse trânsito aconteça na região toda. E a Brasil foi se desenvolvendo até chegar a um ponto que ela precisou ser reformulada. Na verdade, houve algumas reformulações e acho que uma muito importante foi até recente, né, Púrpura? Em 2009, a gente teve uma repaginação total da Avenida Brasil, que era muito necessária. A cidade já não comportava ter a Brasil como ela estava na época, né? Exatamente. A Avenida Brasil, desde o seu princípio, teve as espinhas de peixe, não é? O estacionamento sobre o canteiro central. Isso para baixo, os volumes de tráfego funciona muito bem. A cidade ainda era pequena e era uma comodidade muito grande. Eu lembro que minha mãe só estacionava ali porque ela tinha dificuldade de fazer a baliza, então era muito fácil. Né? Mas com o tempo isso se torna impossível, né? Então houve essa reformulação e ali foi uma decisão muito acertada de fazer uma ciclovia. No começo até muito criticada, porque de pouca utilização, mas hoje a gente vê que uma ciclovia é bastante importante para a cidade, principalmente para o trabalhador. Os últimos estudos do plano de mobilidade indicam que é o trabalhador que usa aquela ciclovia e a ciclovia mais utilizada da cidade hoje. Então, isso é muito importante. Agora, voltando a falar do comércio, já que esse assunto foi tocado, como o comércio ele é muito forte, muito pujante, os aluguéis são muito caros, isso, de certa forma, engessou a Avenida Brasil também. A gente não tem grandes empreendimentos imobiliários na Avenida Brasil, o que é uma pena, porque as construções são decadentes já, só tem uma bela fachada de alumínio, o prédio no fundo é muito antigo, muito velho, e a gente vai contra aquilo que a Secretaria de Mobilidade hoje busca, que é a cidade caminhável, aquela cidade onde você pode ter todos os seus serviços, o seu emprego, numa caminhada de 15 minutos no máximo. Então seria o ideal que a Avenida Brasil tivesse o seu comércio forte no térreo, mas tivesse torres residenciais. Você ia dar vida à Avenida Brasil, você passa na Avenida Brasil 10 horas da noite, aquilo é um deserto, é até um pouco temeroso, né? Então, precisa se buscar uma alternativa para isso, um incentivo para que se construam, para que se verticalize esses eixos, isso é uma busca do Plamob, inclusive, para que se verticalize os eixos, para que as pessoas morem, trabalhem, tenham a sua escola, os seus serviços perto de onde moram. Isso a gente vê muito claramente como foi feito no Novo Centro, que é relativamente perto ali da Avenida Brasil, e hoje a gente já vê essa verticalização realmente. Então, há um comércio forte naquela região, porém, é o que você colocou, as pessoas moram próximas desse comércio, próximas dessas escolas que ali se instalaram, a vida gira ali 24 horas, né? E realmente seria muito interessante ter isso ali na Avenida Brasil também, né? O Plamob indica isso. Então, nós estamos conversando bastante com o plano diretor da cidade para ver se a gente consegue. Existem resistências para isso ser vencido, principalmente nos eixos que são nos bairros. Avenidas como Paissandu, Riachuelo, essas avenidas precisam ser verticalizadas. O que está acontecendo é justamente o contrário. Na Zona 3, por exemplo, está se verticalizando o meio do bairro,
onde são ruas estritamente residenciais, e não as avenidas que são eixos. Você vai ter o ônibus ali embaixo, você tem a ciclovia, então é um facilitador. E você falou sobre essa necessidade de mudança, realmente. Eu lembro da polêmica que foi tirar as espinhas de peixe da Brasil. Mas não vai ter vaga de estacionamento, onde que as pessoas vão parar? Mas ciclovia, ninguém usa ciclovia. E na época, realmente, o uso era muito menor do que a gente vê hoje. Que bom que o crescimento do uso da bicicleta, da ciclovia, vem aumentando sempre. Esse crescimento é cada vez maior. E essa polêmica foi muito presente. Eu lembro que vocês tiveram que batalhar muito para realmente fazer essa obra. Houve muita briga com os comerciantes. E outra mudança muito importante que teve na Brasil e na região central nessa mesma época foi a questão dos binários. Então, as pessoas primeiro ficaram um pouco resistentes. Mas será que isso vai funcionar? Mas só vai numa via só? Como é que vai fazer? E o meu comércio, como é que vai ser? Será que eu vou ter queda no movimento? Houve uma resistência muito grande também nesse sentido, sem né? dúvida. Toda alteração no trânsito provoca uma resistência, porque tira as pessoas da zona de conforto, né? As pessoas não sabem exatamente o que vai acontecer. O binário foi a última grande mudança que houve no trânsito da cidade, né? E não é nenhuma obra, é uma questão de mudança de sinalização apenas. Deu muito certo, funciona muito bem até hoje, e os próximos passos são controversos também. A gente recebe pressão hoje para tirar estacionamento e fazer ciclofaixa, que é um investimento barato, é uma pintura, alguns tachões, você cria uma ciclovia na área central. Porém, volta a ter problema com os comerciantes, que não admitem perder estacionamento. Mas isso gradativamente vem sendo mudado, porque a pressão dos ciclistas é muito grande. Por exemplo, nós temos pressões enormes para fazer ciclovia na Avenida Tuiuti e Avenida Guaiapó. Isso vai ser vencido, vai ser realizado certamente. Isso é muito bacana da gente ver o quanto a cidade como um todo vem pensando essas novas formas de mobilidade, e eu vou chegar aí. Mas antes disso, eu queria relembrar a história também de algumas outras vias que até já foram citadas aqui e que por muito tempo delimitaram os limites de Maringá. Maringá acabava na Colombo, acabava na Perimetral. Hoje, a gente olhando a cidade como está, é até difícil imaginar isso. Quem chegou depois não consegue visualizar como não tinha nada depois da Colombo, como que a Perimetral realmente delimitava ali limites para a cidade. E isso aconteceu, né, Miguel? Conta um pouquinho sobre essas novas vias que chegaram e o traçado que foi se modificando. Na verdade, não é que não tinha nada, né? Nós temos também uma construção histórica que ela é muito seletiva. A gente acaba ficando concentrado naquilo que as pessoas mais se lembram ou das narrativas que foram construídas. Por exemplo, depois da Avenida Colombo, a região que hoje nós chamamos de Mandacaru, era uma colonização, uma ocupação de famílias nordestinas, né? Até por isso que leva o nome de Mandacaru até hoje. E ali nós tínhamos muitas laminadoras, madeireiras, serrarias. Mas por que nós não temos tantos registros fotográficos dessa região, né? Depois da Perimetral, nós tínhamos a favela Cleópatra. Também uma questão social. Por que se acabava ali? Na região onde hoje é a Unicesumar, era um lixão, uma zona de descarte de resíduos. Então foram se construindo narrativas, horas do poder público, horas da iniciativa privada, para consolidar a cidade como uma referência. E nós tínhamos grandes problemas, não só sociais, como também problemas infraestruturais, que não chegavam as vias até essas áreas e tal. Mas, de fato, eram vias que delimitavam talvez um eixo mais estabelecido pelo projeto urbano, né? Mas a gente tem outras dificuldades dentro da própria região central da cidade. A professora Fabíola estava comentando antes da gente iniciar, o Fernando também, do pátio de manobras ferroviárias, que a pessoa tinha que pular os vagões, pular o trilho para acessar a zona norte da cidade. E quando que isso começou a mudar? Nós tínhamos algumas ocupações, como eu comentei, mas começou a mudar quando grandes zonas rurais passaram a ser loteadas, como, por exemplo, a Fazenda Santa Lina, que vira o Jardim Alvorada. Então a gente já começa a ter uma ocupação para aquela região. E muita gente não queria morar lá, porque tinha uma dificuldade gigantesca, não chegava infraestrutura básica, etc, etc. Mas, de fato, eram regiões que estabeleciam os perímetros urbanos da cidade.
Mas não que não havia ocupação. Havia, mas a narrativa nos traz para o Eldorado sempre. E esse resgate do que existia, além do que é mostrado tradicionalmente, é extremamente importante, né, Fabíola? Sem dúvida, sem dúvida. A gente observa o planejamento, né, não só no plano inicial que a gente comenta do Jorge Macedo Vieira, mas nos próprios carreadores, né, que vão se transformar em vias importantes na cidade. Por exemplo, a Avenida Mandacaru, ela é um divisor de águas, né? Então, era uma antiga estrada rural que se desenvolve e que ela foi traçada pensando aí no acesso aos lotes rurais, né? Então, a companhia, ela traçou o plano, né, urbano, mas ela também traçou as principais vias para o acesso aos lotes rurais, à zona rural, que, com o crescimento da cidade, ela se transforma em vias urbanas importantes, né? Como exemplo, a continuidade da Cerro Azul, enfim, que vai acessar ali depois o Santa Felicidade, a Cidade Alta, enfim. Mas é importante também a gente falar que o plano do Jorge Macedo Vieira, o urbano, né, ele tem uma hierarquia viária muito importante, né? Então, a via mais larga do plano era a Avenida Getúlio Vargas hoje, porque era uma avenida de chegada, né? Então, era ali que estava a estação ferroviária, depois a rodoviária se coloca na frente, até tinha uma praça que o Miguel comentou, né, que as pessoas pouco se lembram, depois a Raposo Tavares ali na frente. Mas ali, essa praça era a chegada das pessoas, que elas se encaminhavam para o centro cívico, onde hoje está a catedral, que a gente já comentou, e depois da Getúlio Vargas, outras vias a mais importantes hierarquicamente, né, elas vão se colocar como mais largas, o canteiro central mais largo, ou vias com canteiro central. Então, tem todo um estudo ali em relação a essa hierarquização viária que o Vieira coloca no plano da cidade. Legal. E como a gente falou que essas vias, de certa forma, delimitavam a cidade, também foram pensadas depois outras vias, que são o contorno norte, o contorno sul, também para, atualmente, tirar o tráfego pesado de dentro da cidade, facilitar a mobilidade, né? E esses limites também já foram rompidos, né? Já existe muita vida, muitos bairros que se criaram depois do contorno sul, depois do contorno norte. Isso também é um novo desafio, né, Púrpura? Sem dúvida nenhuma, porque isso cria barreiras, não é? O contorno sul foi uma barreira por muito tempo, não é? Continua sendo de acesso difícil até hoje, devido à falta de condições de fazer um alargamento, ou de um trevo, ou de uma rotatória. Então, realmente é uma situação complicadíssima que a gente tem no contorno sul. O contorno norte foi pensado diferentemente, ela é uma via isolada, que também é uma barreira muito maior, deve ter 7 ou 8 locais de transposição, que estão sendo duplicados agora por sinal, mas a cidade pensa em aumentar esse número de transposições, isso é importantíssimo, né? Principalmente das pessoas que se dirigem de Sarandi para Maringá. Tem apenas 2 acessos hoje, não é? Então, tudo isso está sendo planejado e, com o tempo, sendo executado. A perimetral sul, que é a Avenida JK, hoje também era perimetral, hoje você vê que está completamente absorvida pela cidade. Está no meio da cidade, né? Está no coração da cidade. Se tornou uma avenida, né? E não há muito o que se fazer, porque, pelo menos do meu ponto de vista, nós somos bastante contrários a fazer obras de arte dentro da cidade, que são os viadutos, né? Isso aí degrada bastante a cidade, torna a cidade muito áspera e detona muito o entorno desses viadutos, né? Então, o que o Plamob tem sugerido que são ações bastante pontuais nesses entroncamentos, né? E sempre com restrições. Primeiro se proíbe uma conversão à esquerda, depois você tira um estacionamento, né? E assim você vai andando com a cidade sem fazer muitas intervenções muito drásticas que também degradam a cidade. Vocês já mencionaram aqui a estação ferroviária, a primeira estação rodoviária, e essa chegada das pessoas a Maringá é muito simbólica, né? Ter esses locais e como eles funcionavam, entender essa dinâmica é importante para saber também
qual era a primeira visão que as pessoas tinham ao chegar a Maringá e como isso foi se desenvolvendo em torno da cidade também. Nós já comentamos aqui também no episódio sobre a UEM, a Jacis até mencionou, quando a UEM foi aberta, abriu-se também, asfaltou-se, né, muitas rodovias importantes, e isso foi essencial para trazer esses estudantes da região para cá e Maringá ganhar esse cenário que tem até hoje esse status de cidade universitária, ter uma população flutuante até tão grande quanto nós temos hoje devido a essas transformações. Vamos comentar um pouquinho sobre essa chegada a Maringá. Como era essa chegada nos primeiros anos? Com a estação ferroviária, com a primeira rodoviária, qual foi o primeiro contato? Qual que era a primeira maneira de se chegar a Maringá? Conta pra gente, Miguel. Olha, a primeira é sempre difícil sobre a perspectiva histórica, mas alguns registros nos indicam as possibilidades de chegada, e a terrestre e a aérea, né? Porque não tinha uma conexão hidroviária. Então, os caminhos mais adequados para isso eram as vias terrestres e aérea. E as pessoas vinham ou de carro, de cavalos, em pequenos grupos, ou de aviões. E eu diria que até o avião foi o veículo de transporte mais importante para o norte do Paraná. Em Maringá nós temos o registro da primeira chegada de avião, que é uma foto, e a gente não pode cravar se de fato foi aquela primeira. Mais uma vez, as narrativas construídas, né? Data de novembro de 1947, numa região que depois, em 49, vai se construir o primeiro campo de pouso da cidade. Inclusive foram traçados 3 pistas, e uma delas foi a selecionada por conta de posicionamento do vento e tudo mais. E esse veículo, o aéreo, foi muito importante porque os investidores chegavam de maneira mais prática por conta das nossas precárias estradas. Então, períodos de muita seca, estiagem, você tinha uma poeira muito difícil, e principalmente períodos de chuva, que os carros chegavam a ter correntes nas rodas para conseguir transitar por essas estradas cheias de lama. E também não era fácil para os pilotos. A dona Bárbara Barros, ela foi uma das primeiras brevetadas do Brasil, uma das primeiras pilotas. E ela conta em vários depoimentos que os pilotos no final da década de 1940 encontravam Maringá no horizonte quando viam uma nuvem de poeira. Sabia que ali era a cidade de Maringá. Então, a gente tem essas duas possibilidades de chegadas que se deram, e eu destacaria o transporte aéreo como um dos mais importantes para o desenvolvimento do norte do Paraná. Até porque a ferrovia vai ser inaugurada aqui em Maringá em 31 de janeiro de 54, então tardiamente, que até dá um caso à parte falar só sobre isso. Então, o transporte aéreo foi o mais importante ali na década de 1940. E quando essa chegada massiva começou a acontecer, lotes vendidos, as primeiras pessoas chegando para trabalhar, aí a gente tem também a importância da estação rodoviária, né? A primeira rodoviária que a gente teve, e que muita gente, quando a gente fala rodoviária antiga, lembra da última só, lembra daquela que ficava próxima, onde é agora o terminal intermodal, mas não se recorda, ou às vezes nem sabe que Maringá já teve outras estações rodoviárias antes dessa, né? Teve isso mesmo, né, professora? Sim, sim. Inclusive, temos registros de uma estação na Praça das Pernambucanas, né, Napoleão Moreira da Silva. Então, tem era uma das rodoviárias. Inclusive, ela está gravada lá no plano do Vieira como estação rodoviária. O Vieira considerava ali ainda. E tinha outra, né, Miguel, lá no Maringá Velho também, tinha uma anterior no Maringá Velho, que... Enfim, e a estação que foi demolida ali no início, 2007 ou 2010, por aí, né? 2010. 2010, 12 anos, né? No mês de maio. Então, 2010, enfim, ela foi demolida, ela foi criada, ela foi inaugurada lá no início da gestão do João Paulino, não é isso? Isso, novembro de 62. Isso. E com o nome do prefeito anterior, o Américo Dias Ferraz, né? Então, ela ficou lá, né, como o Gilberto comentou, até 2010, né? E foi ali transformada num estacionamento, infelizmente, né? Porque era um equipamento, no meu ponto de vista, um equipamento importante para a cidade, de valorização histórica ali, patrimônio, né?
se não do edifício, como alguns colegas comentam, mas da localização, né? Então, a ferroviária foi demolida, acho que na década de 90, e não tem nenhum resquício do que foi o passado da cidade, né? Então, a cidade, ela deveria contar a sua história por seus edifícios, por seus espaços, né? E, infelizmente, isso não acontece. Temos aí, recentemente, a rodoviária demolida e agora no outro local, né? Que é ali na Tuiuti, né? Por ali. Se não fosse realmente esse resgate histórico que alguns fazem, principalmente você, Miguel, tem um trabalho muito forte nisso, de resgatar a história, de coletar, receber essas fotos e divulgá-las, né? Dificilmente realmente a gente teria algum registro dessas primeiras rodoviárias, né? Duas até funcionaram simultaneamente na cidade, muita gente nem sabe disso. Existe uma hipótese de que nós tivemos 4 rodoviárias antes da Jamil Josepete. Uma no Maringá Velho, na Brasil com a atual Lafayette da Costa Tourinho, na Napoleão Moreira da Silva. E aí teve um momento que se demoliu a da Napoleão Moreira da Silva e construiu uma provisória próximo da Praça Raposo Tavares, bem do lado, até que se construísse a rodoviária que depois, em 83, vai levar o nome de Américo Dias Ferraz. E aí, em 96, né, porque inaugura a rodoviária lá na Tuiuti, né? Exatamente. 96 inaugura a rodoviária na Avenida Tuiuti. São equipamentos importantíssimos, porque ajudam a contar um pouco da história socioeconômica da nossa cidade, né? A estação ferroviária, que a professora Fabíola comentou, e a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, a cidade de Maringá ela é muito dinâmica. Então a estação ferroviária ela tem um prédio de 54 a 69, em 69 ela já destrói aquele prédio, demole aquele prédio, constrói um novo prédio mais moderno para atender aquela demanda. Em 91 não tira só o prédio da estação ferroviária, começa o rebaixamento de trilhos, mas também elimina todo um bairro que tinha uma quantidade de vida significativa ali, que eram a colônia dos ferroviários, né? Tudo bem, a gente entende que a cidade é dinâmica e tal, mas poderia ter sido preservado pelo menos uma casa, porque as arquiteturas eram diferentes ali, de quem era o chefe da estação, de quem era o operário, 1 ou 2 casas, a estação ferroviária, enfim, e é uma tristeza, né? A própria rodoviária ter sido demolida. Na época se debateu bastante que o prédio não tinha relevância arquitetônica e tal, e depois a gente tem o terminal intermodal fazendo uma referência aos arcos da rodoviária. Então, peraí, como que não tinha uma relevância se hoje você faz uma referência a isso, né? É porque tudo é muito rápido, não dá tempo da gente abrir diálogo. Então eu acho que sempre a gente precisa tomar um pouco de cuidado e refletir, ouvir todos os posicionamentos. E muitas vezes, como o próprio Gilberto colocou, o gestor público ele precisa tomar uma decisão à revelia do interesse da comunidade. Porque se o gestor público tivesse ouvido os comerciantes, não tinha retirado as espinhas de peixe da Avenida Brasil. E hoje a gente já tem um problema muito mais significativo ali da Avenida Brasil, porque hoje talvez seria muito mais difícil retirar as espinhas de peixe. Então, é uma decisão difícil que o gestor público muitas vezes tem. Mas isso é administrar uma cidade, né? E a gente está falando de 75 anos, para uma cidade é uma história extremamente recente. Como você bem colocou, Miguel, as mudanças aqui sempre, nesses 75 anos, aconteceram de forma muito rápida. A cidade está em constante transformação e essa não preservação desses primeiros registros acaba causando essa estranheza. Ah, mas Maringá não tem história. Não é bem assim. Né, é que realmente essas decisões tomadas rapidamente, muitas vezes não se preocupam em deixar algo físico ali da presença do equipamento que existiu. Essa questão da demolição da antiga rodoviária, eu lembro que também foi uma polêmica gigantesca, né? Então, se não me engano, 3 anos ela ficou ali sem operar, mas, vai demolir, não vai? O que vai fazer aqui? Vamos preservar, vamos fazer um museu? Não, vai demolir inteira, vai virar estacionamento. Então, até chegar nessa decisão de vai virar estacionamento, foi um caminho muito longo, né? Sem dúvida nenhuma. Ela deixou de operar em 97, foi no primeiro ano da gestão do Jair Janotto, e foi demolida apenas em 2010. Então ficou esse tempo todo fechada, degradada, horrível. Aí que se tomou a decisão da demolição justamente por causa disso, do abandono. Se tornou um prédio feio, cercado, sujo.
correndo o risco de desabar até porque foi abandonado, né? Então foi isso que aconteceu. E agora a gente tem também a nova rodoviária passando por uma reforma grande, porque já é necessária, né? Exatamente, já apresenta sinais de desgaste, principalmente na parte hidráulica e na parte de acessibilidade. Quando ela foi projetada, a legislação de acessibilidade era uma, hoje é outra, muito mais exigente. Então, é para corrigir justamente esses aspectos. E na época, quando o prefeito Said Ferreira decidiu colocar essa rodoviária na Tuiuti, também teve muito embate na cidade, porque a população dizia que a Avenida Tuiuti já era uma avenida bem carregada, ia colocar os ônibus ali, ia piorar ainda mais o trânsito, mas a decisão foi até certamente acertada, porque o pico do horário do ônibus rodoviário é diferente do pico dos carros. Então, vocês podem perceber que esses ônibus não impactam muito no trânsito da cidade. Está perto da Avenida Colombo, que é a via principal de escoamento, então foi uma decisão acertada de se colocar a rodoviária naquele ponto. Antes da gente falar do terminal intermodal e desse fluxo interno, vamos voltar para os ares. Miguel já colocou aqui que os aviões foram importantíssimos e as primeiras pistas de pouso aqui na cidade também para essa chegada dos primeiros que vieram aqui, mas isso se intensificou muito. E falando também, não dá para perder esse gancho da preservação ou não de um prédio histórico, a gente ainda tem o prédio do antigo aeroporto de pé, mas também sem ser utilizado. Vamos resgatar um pouquinho da história desse primeiro aeroporto, do aeroporto antigo. Muita gente, a gente ainda tem, né, o Jardim Aeroporto ali em volta dele, muita gente ainda lembra desse aeroporto em funcionamento, porque, de certa maneira, também é uma história relativamente recente, né? Até essa colocação do termo antigo / velho, né, Maringá velho, rodoviária velha, aeroporto velho, aeroporto antigo, enfim. Isso mostra um pouquinho de como a população enxerga a nossa história, né? Que o que vai ficando para trás vai ficando velho. Então a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito. Mas a primeira estação que a gente tem construída no campo de pouso, ela data de 1900, ela começa em 53 e depois ela é inaugurada de fato em 57. 57 quando ela é nomeada de Gastão Vidigal, até uma referência a um dos fundadores do Banco Mercantil do Estado de São Paulo. Ele também faz parte da diretoria da companhia, é irmão do Cássio Vidigal, que foi diretor-presidente da companhia. É um projeto do José Augusto Bellucci, a primeira estação de passageiros. Era um prédio maravilhoso, lindíssimo, de madeira, envidraçado e tal. O Bellucci depois vai fazer o Hotel Bandeirantes, a Catedral, o Maringá Clube, vai projetar teatro que não é executado na cidade, uma série de outros projetos. Mas já na década de 1950, no final da década de 1950, o aeroporto de Maringá tem um movimento gigantesco. São várias companhias aéreas que já atendem a cidade, VASP, Real, um pouquinho antes da Sadia e tudo mais. E isso vai ajudar porque já são aviões de grande porte, aviões de uma rota comercial, que vão conectar Maringá com o resto do Brasil e o mundo. Isso ajuda bastante no desenvolvimento econômico da cidade. E é nesse momento que a gente enxerga uma transição do transporte aéreo quando ele começa a ser mais elitizado. Porque até então não era barato, mas de certa forma as pessoas conseguiam utilizar. Era mais acessível. Era mais acessível porque era mais um táxi aéreo. Inclusive a família do seu Eduvaldo Bueno Neto chega a montar um táxi aéreo na cidade com vários aviões de pequeno porte, chamava TAM, Transporte Aéreo Maringá, TAMA, Transporte Aéreo Maringá. E várias pessoas na cidade de Maringá, era advogado, mas era aviador, era piloto, como por exemplo o Jorge Ferreira Duque Estrada, que escreve o primeiro livro sobre a história de Maringá, o Terra Crua. Então é mais ou menos ali que a gente começa a ter uma transição do transporte aéreo para ele vir com essa profissionalização para uma aviação mais comercial, né? Na década de 1950. Naquela época já tinha, né, esse apelo, até porque não tinha outra forma de transporte. Não tinha caminho, né? Então você teria que utilizar o transporte aéreo para poder vir para cá, né? Para poder chegar. Para poder chegar. Quando que o aeroporto antigo passa a não comportar mais esse fluxo intenso que o Miguel mencionou aqui e é necessário se pensar em uma estrutura maior e mais afastada ali, porque hoje o antigo aeroporto a gente vê está no meio da cidade. Essa visão, né? O aeroporto de Maringá,
na década de 90, ele começa a ter não só na questão de volume de tráfego aéreo, que ele não era tão intenso que o aeroporto até comportava para as aeronaves da época, mas a localização do aeroporto, né? Então ele ficou esmagado. A gente tem uma diferença hoje crucial com Londrina por causa disso. O aeroporto de Maringá foi a 12, 15 quilômetros de distância do centro. Londrina permanece onde está, com uma limitação violenta da pista. Hoje a gente não poderia ter feito esses prognósticos e projetos para um desenvolvimento econômico da cidade nessa área de logística, porque a gente aumentou a pista lá, você não teria condição de aumentar a pista. E fora isso, você tem limitações como Congonhas em São Paulo, você tem limitações de barulho, de ruídos, etc. Então, realmente, esse pensamento de tirar o aeroporto dali, que aconteceu na década de 90, 94 eles começaram a construção do novo aeroporto e em 2000 foi fundado aonde está hoje, que já se tornou pequeno também. E até tem relatos que ali, quando o aeroporto tinha acabado de ser transferido, alguns pilotos chegavam a errar o aeroporto na hora de descer. Teve um caso da Rio Sul. Isso mesmo, foi descer no aeroporto antigo, mas não tinha mais aeroporto lá, já tinha mudado para o local atual. Ele cometeu 2 infrações, né? A primeira foi ter descido lá, ter pousado lá. A segunda foi ter decolado de lá. Eu estava lá nesse período, eu trabalhei nos 2 aeroportos, né, no antigo e no novo também. Tem histórias muito interessantes lá. A situação do aeroporto antigo era tão precária que eu sou arquiteto urbanista, mas eu tinha que dar manutenção na parte de iluminação da pista. Tive que aprender alguma coisa, porque não tinha eletricista especializado, não tinha nada. Então, era no improviso mesmo que aquele aeroporto funcionava. Depois se profissionalizou. Inclusive, no aeroporto novo, eu fui com a primeira equipe de topografia para fazer a demarcação de onde está a pista. E o aeroporto antigo, pela estrutura dele, na década de 1970, o mezanino era utilizado para eventos. Se alugavam para casamentos, para jantares empresariais, para almoços empresariais. Porque, afinal de contas, eu me lembro de ir no aeroporto antigo e a gente ficar sentado naquelas grandes janelas vendo os aviões chegarem. Esse meio que era um passatempo das pessoas, era um atrativo turístico, o prédio em si. Então tem os prós e os contras, né? Hoje as pessoas dificilmente vão se locomover da cidade, 12 quilômetros para ir no aeroporto para ver um avião chegar. Ainda tem isso porque o mirante do aeroporto é muito bonito, né? Bonito. Então Sim. As pessoas ainda vão num domingo, num sábado, num feriado, eles acabam indo, né? Mas realmente eu me lembro de ter participado de eventos no mezanino do aeroporto antigo. Coquetéis e tal, que tinha lá. Não era um espaço muito grande, mas era um espaço amplo, né? Não tinha nada em cima. A lanchonete ficava embaixo, na frente do check-in das companhias aéreas. Então era realmente muito apertado. Hoje o aeroporto, depois nós estamos falando do aeroporto novo de 22 anos, e já se tornou pequena, a estação de passageiros ficou assim, extremamente apertado, o volume de embarques, né? O número de passageiros que ocupam a sala de embarques em determinados horários acaba sendo... Não comporta mais. Principalmente depois que veio a pandemia, aí você teve que reduzir a sala de embarque para 30% do que era, né? A taxa de ocupação ali dentro. Então, agora a gente tem esse projeto de fazer essa expansão. Mas realmente as coisas vão acontecendo, né? E vão multiplicando aí as possibilidades de necessidades, né? Pois é. Atualmente, qual é a maior necessidade, a mais urgente do aeroporto e qual que é a visão a longo prazo para ele, Fernando? Hoje é o estrangulamento da estação de passageiros. Isso aí, sem dúvida, é o maior gargalo que nós temos. Foi resolvido um problema importantíssimo que foi a pista. Pista de pouso, que é realmente o que importa dentro do aeroporto, né? Como, vamos dizer, em grau de importância, o nível melhor que possa ter. E a gente tem uma pista hoje maior que a de Curitiba, com taxiways paralelas, instrumentos de aproximação que estão sendo instalados. Então, na questão operacional, nós estamos muito bem
posicionados e com a infraestrutura perfeita, ou próximo disso, né? Logicamente perfeito nunca vai ser. Na questão da estação de passageiros, a gente tem um projeto que nós fizemos junto com a Infraero. A Infraero, com essa privatização de aeroportos, ela se transformou numa empresa de prestação de serviços também. Então, nós contratamos a Infraero, os engenheiros que são tem muita expertise nesse aspecto, para aumentar a estação de passageiros. Então, nós vamos mais do que duplicar a estação atual, de 3.500 vai para 8.000 metros, com pontes de embarque. Vamos preservar essa parte que já é antiga, vamos dizer assim, né? Nós vamos preservar a atual estação e ela já vai expandir a partir dali. Essa seria a principal que nós estamos trabalhando. Fora isso, tem outros projetos de internacionalização de passageiros que você vai caminhando de acordo com a expectativa da cidade, né? E com a necessidade da cidade. Entendi. Antes da gente falar desse trânsito interno, da gente falar em mobilidade interna aqui da cidade, né? Falamos um pouco sobre como as pessoas chegavam até hoje aqui a Maringá. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a relação de vocês com esses meios de transporte mesmo. Miguel até falou ali, pessoal que ia para ver os pousos e decolagens, né? Eu já sei que você não é nascida aqui em Maringá, é maringaense não nascida em Maringá, né? Sim, 20 anos aqui. Fabíola, qual que foi o seu primeiro contato com Maringá? Você chegou de ônibus, de carro, de avião? Como é que você chegou aqui na cidade? Eu cheguei de ônibus e eu já relatei aqui na outra oportunidade que foi uma surpresa muito grande essa cidade, porque eu vinha de experiências de cidades com o sistema viário mais tacanha, vamos dizer assim, né? Que cidades foram colonizadas aí pelos portugueses, então tinham uma outra origem, né? E quando eu cheguei aqui, o que me chamou muita atenção foi a largura das vias, né? Que foram os canteiros centrais com muita arborização. Então, eu fiquei maravilhada, né? Eu já era formada em arquitetura e urbanismo, né? Então, eu já estudava cidades. E, para mim, foi uma surpresa, porque a gente até via em algumas cidades algum bairro que, né, geralmente mais voltado para uma classe, um padrão maior, enfim, de renda, né? E que era, assim, arborizada, vias largas. E aí o que me surpreendia era que toda a cidade era assim. E não só o plano inicial, mas aí a gente tem um projeto muito importante, a Lei de Diretrizes Viárias, que foi elaborada aí pelo Nildo Ribeiro da Rocha, né, de expansão, que ela segue as mesmas dimensões das vias que já existiam, então a gente até afastava um pouco do plano da cidade, mas as vias continuavam largas também, né? Então a gente deve isso ao plano do Nildo Ribeiro da Rocha. Inclusive, em depoimento, ele diz que ele fez um dos primeiros levantamentos cadastrais da cidade porque ele era vereador também, né? E aí ele ia marcando onde que tinha lote ocupado ou não. Enfim, então isso me surpreendeu muito na cidade, né? E que eu não via nas cidades que eu vivi, que eu estudava. Então, isso foi muito positivo, um impacto muito positivo. Eu fiquei realmente, como eu falei, maravilhada. Fui tirando foto, fui mostrando para a família, para os amigos. Olha essa cidade que está tão fora do eixo onde eu vivia, que era o eixo do litoral, né? De cidades mais litorâneas e, por isso, colonizadas por portugueses, por alemães, enfim, já no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E isso me trouxe aí a vontade de conhecer mais a cidade, entender mais a cidade, não só no aspecto pessoal, mas no acadêmico, né? Fui estudar a cidade, como que essa cidade cresce assim, né? E as gestões públicas, como que elas foram trabalhando, fomentando a infraestrutura, que também já é uma outra história, mas... É legal a gente parar para pensar que as vias da cidade são cartões postais da cidade, né? As vias são atrativos e fazem Maringá ser conhecida no Brasil, no mundo inteiro, por conta de suas ruas, de suas avenidas, né? São poucas as cidades que a gente para e fala, nossa, que avenida bonita, que rua bonita, né? Isso acontece aqui com certa frequência até, né? Fernando, você também já me disse que não é daqui.
como você chegou a Maringá? Qual foi a sua primeira experiência aqui? Eu cheguei aqui há 45 anos, eu tinha 17 na época, e você vê a perspectiva de um jovem, como é diferente já de um profissional, né? Eu vim de São Paulo e a primeira impressão é que eu não queria ficar em Maringá. Eu não conseguia enxergar a beleza de uma forma. Eu queria saber de pujança como era São Paulo. E eu vim meio que, com meus pais vindo, fui obrigado a vir também. E nunca mais saí, né? Meu filho acabou voltando para São Paulo, mora em São Paulo. E eu sou apaixonado pela cidade, acho que tudo que você falou, eu sou do interior de São Paulo, nascido no interior de São Paulo, e lá tem uma característica que as ruas são muito pequenas, são muito estreitas, ruas estreitas, ainda ruas de paralelepípedo. Então, nesse aspecto, você estranha demais, né? E realmente é o que faz a diferença da cidade. Eu acho que esse prazer em caminhar, em prazer em estar andando pela cidade, seja de carro, a pé, de bicicleta, todas as vezes eu sinto esse prazer mesmo. Eu acho que é gostoso você caminhar, sentir, né, desde da arborização, sol constante, isso tudo ajuda, né? Eu acho que eu cheguei aqui de ônibus na época, né? O primeiro contato foi com esse, naquela rodoviária antiga ainda. E com o tempo você, assim, rapidamente, na hora que eu comecei a ter consciência do que era, você começa a se apaixonar. Lógico que o primeiro impacto de um jovem não é a mesma... Um adolescente chegando a uma cidade que ainda está se desenvolvendo. Não conhecia ninguém, né? Então, não conhecia ninguém. Eu até fui morar com um primo que já está aqui há muitos anos, né? A família dele, mas a gente quase não tinha contato. Então, realmente você tem um pouco de resistência, mas isso foi vencido rapidamente. Por você é daqui, nascido aqui? Sim, eu nasci aqui em 1963. Que a gente fala que mesmo quem não nasceu em Maringá, mas já adotou a cidade, é maringaense. Você é maringaense nascido em Maringá. Nascido aqui, lá no Hospital Santa Rita. A minha infância foi toda ali no Maringá Velho e Zona 4. Meu pai, a princípio, morava na rua Princesa Isabel, era uma rua de terra ainda, e depois ele comprou um lote ali na Avenida Humaitá. Eu lembro que eu mudei para a Avenida Humaitá com 3 anos. A rua era de terra e era uma rua. Os primeiros mapas da cidade, a Avenida Humaitá era uma rua. Eu acho que isso só foi mudado quando se decidiu construir o Country Club. E aí então se alterou o sistema viário de uma rua para uma avenida para ter acesso facilitado ao clube. Então era uma odisseia mesmo. Pés cheio de barro. Para chegar até o Maringá Velho era bem longe, bastante difícil, né? Meu avô chegou aqui, comprou um lote aqui em 47, lá onde é o posto G10 hoje, né? Então uma família bem pioneira também. Meu pai deve ter vindo para cá em 52, né? Foi o segundo reitor da UEM, né? Foi o reitor que mais defendeu a preservação do campus, né? Então tem uma história muito bonita na vida do Rodolfo Purpo. E eu tenho 30 anos de prefeitura. Desses 30 anos, 27, pelo menos, sempre na parte ou do trânsito ou do sistema viário. Eu entrei na parte de pavimentação, lá no antigo SAOP, e minha carreira profissional quase toda na área de trânsito mesmo, com exceção de 4 anos que eu fiquei no cemitério. E fui mandado para lá justamente porque eu não concordava com algumas ideias. A ideia principal era fazer um binário na Avenida Brasil. Poxa, ia ficar ótimo o binário na Brasil, mas e a volta? A Brasil iria para o aeroporto antigo, no Eurogarden, mas você não teria uma via de volta. Isso causou um embate muito grande, eu briguei muito para que isso não acontecesse e fui enviado para o cemitério. E mesmo essa minha estada de quase 4 anos no cemitério, sim, foi muito produtiva profissionalmente, né? Eu vi, meu avô está enterrado lá, e tinha colonhão do lado do túmulo, de 1 metro de altura. Aí eu falei, não, nós vamos mudar isso aqui. E aí, com mais 2 colegas, né, o Edinho e o Nylon, que trabalham comigo hoje na secretaria também, nós revolucionamos aquele cemitério. Foi uma coisa... eu percebi, assim, a primeira diferença, principalmente na população, quando eu vi uma moça muito bonita fazendo uma selfie dentro do cemitério.
Falei, bom, nós chegamos onde nós queríamos. Era esse o objetivo. Realmente foi uma mudança radical. E assim, como a gente já comentou aqui, a maior alteração que houve no trânsito da cidade foram os binários. Isso rende um livro até. Tem muita história para ser contada, sabe? Porque além da rejeição, tinha o problema da segurança, né? Das pessoas olharem para um lado e serem atropeladas pelo outro. Isso nunca aconteceu, sabe? Então, e tem muitos detalhes com os agentes de trânsito, muita história para ser contada aí pela frente ainda. Queremos ouvi-las. Vamos providenciar ali um registro mais a fundo sobre esse momento. Antes de passar a bola para o Miguel, queria só me aprofundar um pouco contigo, porque você mencionou, né? Trabalhei no aeroporto antigo, trabalhei no novo, tenho várias histórias. Queria que você selecionasse uma delas, eu sei que são várias, mas uma delas para a gente registrar. Desses fatos mesmo curiosos, né? Essas situações que a gente nunca acha que vai acontecer, mas acontecem. Tem muita coisa que aconteceu, né? Por exemplo, o respeito à faixa de pedestre foi outro desafio também. Veio o Luiz Miura de Brasília, né? Se tornou um grande amigo meu. Também tem muita história para contar disso. Mas o binário foi assim o mais impactante que realmente mudou a circulação na cidade. Tem críticas até hoje, gente dizendo que isso não era preciso, mas realmente, se não tivesse esses binários, a cidade estaria toda engarrafada na área central, porque, entrando mais no aspecto técnico, você consegue sincronizar uma via de mão única, mas uma via de mão dupla não. Se você coloca a onda verde no sentido contrário, dá uma onda vermelha, né? Então, isso as pessoas não enxergam, acho que dá para sincronizar os dois lados, né? Outra coisa que eu briguei muito também, e isso está adormecido, foi fazer a UEM hoje é uma barreira, né, entre o norte e o sul da cidade, o centro da cidade. E existe um projeto muito interessante, feito até em parceria com o professor Socorro, de criar um anel de circulação em volta da UEM, né? Eu espero conseguir isso um dia ainda, né? Resolve o problema da UEM, resolve o problema da cidade, sem ter que interferir dentro do campus, mas precisa de assim, uma sinergia bastante grande entre o poder público municipal e a universidade. Alguém pensa em cortar o Parque do Ingá no meio? Ninguém pensa nisso, e ele também é um entrave para a circulação de um lado ou de outro. Vamos fazer a mesma coisa na UEM, criar um grande anel de circulação em volta dele. Isso não é para já, precisa de desapropriações, precisa de investimentos altos, mas eu entendo que é o futuro da mobilidade da cidade. Legal. Miguel, e você? Conta um pouquinho. Você é maringaense, nascido em Maringá ou vindo para Maringá? Não, nasci em Maringá, em 1985, e tenho uma lembrança muito grande da rodoviária antiga. Me lembro de ir para a casa dos meus tios em Minas Gerais, para a casa dos meus tios em Curitiba. Me lembro das lojinhas que tinham no entorno da rodoviária. Primeira carteira que eu comprei de velcro, assim, que a 3 quarteirões as pessoas sabiam que estava abrindo a carteira. Comprei lá, assim, era um espaço que não era mais belo, como foi comentado, mas ele tem um apelo social muito grande e é presente na memória das pessoas, né? Então a minha relação é muito mais com a rodoviária do que com qualquer outro equipamento de transporte da cidade. E claro, um outro equipamento muito importante é o terminal urbano, né? Pouca gente sabe, mas na Praça Napoleão Moreira da Silva funcionou um terminal de improviso durante um tempo e depois é construído já no início da década de 1990 um terminal na região onde a gente conhece hoje. Depois, no início dos anos 2000, ele vai ser reformado. E agora, em fevereiro de 2020, foi inaugurado o Intermodal. Então, é um período muito curto de grandes transformações na cidade, né? A gente fica pensando qual que vai ser a próxima fronteira. E eu acho que Maringá teve 4 grandes fronteiras, né? O lançamento da Pedra Fundamental em 42, o início da venda dos lotes em maio de 47, no Maringá Novo, o Novo Centro, que é muito bem relatado pela professora Fabiola, que começa ali de fato em 85 a constituição da Urbamar, e agora talvez essa nova fronteira seja a região do Eurogarden, que é onde era o aeroporto antigo. Então a gente está constantemente remodelando a ocupação da cidade de Maringá, né? Tem que só tomar cuidado de não esquecer de trazer junto
de fato, não todas, mas uma boa parte da comunidade para os debates, né? Porque senão você vai criando ideias que você acha que são sensacionais, mas sem entender qual é a demanda da comunidade. Tem que encontrar esse equilíbrio. Pegando esse seu gancho da comunidade, a gente já assim, caminhando aí para um encerramento, eu gostaria de saber de vocês, qual a visão de vocês da mobilidade interna de Maringá atualmente. A gente sabe, né, que essa construção recente do terminal intermodal, toda a reforma que foi envolvida ali, os projetos que se tem de expansão para essa obra mesmo, contribuirão, né, para que a cidade se torne não só de carros, não priorize apenas carros, mas principalmente o transporte coletivo, priorize-se também, a gente vê essa expansão das ciclovias como uma possibilidade maior de mais gente aderir a outros meios de transporte individuais, que também ajudam ali questão de qualidade de vida, enfim, tem vários fatores envolvidos. E como vocês veem esse cenário hoje e que visão que vocês têm para o futuro também? Vou começar contigo, Fabiola. Me conta o seguinte, como que você vê a cidade hoje com seus desafios e qual seria ali um caminho a seguir? Tá, é uma pergunta bastante complexa e que dá bastante debate, né? Mas, assim, para a gente sistematizar, eu acho que a gente tem intervenções a médio prazo e a longo prazo, e temos intervenções locais e regionais, né? Então, essas duas escalas de tempo e de espaço, eu acho importante a gente marcar bem. Então, eu acho que em termos de dimensão espacial, do local e do regional, a gente não pode deixar de... Quando a gente fala de mobilidade, a gente não pode não considerar o movimento pendular, a vinda do trabalhador para a cidade, né? A gente sabe que as classes trabalhadoras, principalmente de baixa renda, elas estão em Sarandi, Paissandu, então Marialva. Então, a gente tem que entender que esse fluxo ele vai continuar acontecendo, ele vai se intensificar. A população está crescendo, as frotas de veículos estão crescendo. Isso são dados do Denatran que a gente vem monitorando, né? O Denatran ele é um dado muito fidedigno, porque ele tem a ver aí com IPVA, enfim. Então, a frota está crescendo, sim, está crescendo bastante, e nós estamos chegando a 1 veículo por habitante, né? Então, as pessoas que estão morando, o trabalhador, estudante que está fora de Maringá, que está nas cidades periféricas, ele, devido ao transporte coletivo de massa, ele não ser um transporte atrativo, a pessoa vai lá, assim que pode, compra uma moto, uma bis, né, uma motocicleta, e faz esse deslocamento. O que traz isso? Né? Traz uma disputa pelo espaço importante e ela traz um risco de acidente muito grande, né? Enfim, então, essa dimensão, no caso espacial, a gente tem que considerar quando a gente pensa num diagnóstico da realidade, da situação e de propostas futuras. E lembrando, a gente tem um eixo ferroviário, como poucas cidades do Brasil têm, a manutenção desse eixo ferroviário passando pelo centro da cidade. Então, explorar essa possibilidade é uma perspectiva muito importante, né? Que a gente pode tirar partido dessa conexão que vai até outras cidades, né? Então, a metrópole linear Maringá, Londrina está sendo resgatada, enfim. Então, tem muito debate nessa situação. Temos aí o plano de mobilidade, a revisão do plano diretor, tem o plano de desenvolvimento PDUI urbano eu esqueci a legenda, a sigla. Mas o Estatuto das Metrópoles está sendo elaborado, né? Então, em termos de uma escala regional, a gente tem essa perspectiva, essa possibilidade. E, numa escala local, a gente tem muitos ciclistas, né? O afluxo de ciclistas maior. A gente não tem sinalização para ciclista, né? Isso aqui eu já entrei lá no 56 falando, olha, gente, precisamos fazer, eu sou ciclista, né? E a gente
tem aí situações de perigo mesmo, né? Que bastava, talvez, uma alternativa mais barata, enfim, coloca uma placa, cuidado ciclistas, né? Uma educação pro condutor, né, de veículos. Para boa convivência de motoristas e ciclistas, né? Os patinetes, às vezes eu vejo patinetes na contramão, sabe? Quase atropelando o pedestre. Então, eu acho que uma sinalização, uma educação, né? Como a gente viu nas faixas de pedestre, lá a zebrinha, né? Pare aqui, faixa de pedestres, né? Enfim, então, algumas alternativas que podem ser imediatas, né? Então, na questão da curto prazo. Então, uma placa, fechar uma via para o ciclista, né? Como acontece aqui no final de semana, talvez ampliarmos isso. Um espaço, como tem muitas motos, um espaço que o motoqueiro fique na frente dos carros, como acontece em São Paulo. Então, são algumas ações e outras tantas que podem ser mais imediatas. E, numa escala temporal maior, a gente pode pensar em reestruturar mesmo esse trânsito, em inserir a tarifa zero, como a gente já comentou, que acontece em outras cidades do Brasil, com transporte coletivo mais sedutor, vamos dizer assim, para a pessoa não precisar, a pessoa que tem... Não estou falando médico, o que tem que estar no hospital e logo em seguida no outro, que vai pegar ônibus, né? Ou então um profissional que precisa, um mestre de obras que precisa ver uma obra e outras, enfim, para a gente falar das várias profissões. Mas o trabalhador que tem o seu horário regrado, que ele pode pegar o ônibus, enfim, ir para o seu trabalho e voltar para o seu trabalho no horário determinado. E que vai passar na hora, e que não vai estar lotado, e que ele vai conseguir ter uma qualidade ali. Conforto, né? Então, ele vai esperar, vai sentar e vai, enfim, aguardar ali protegido de intempéries, né? Então, são todas essas questões que eu vejo como perspectiva, a gente pensar na escala espacial e na escala temporal, né? O que a gente quer para o futuro da cidade. Com certeza, importantíssimo. Miguel, vou para você agora. Como que você vê a atual situação da mobilidade em Maringá e também você que conhece bem o passado, olhando para o futuro, o que você consegue enxergar? Bom, a cidade de Maringá ela é uma cidade que se diferencia bastante, basta a gente andar por outras cidades e fazer um comparativo com cidades do mesmo porte, né? Porque senão é um comparativo injusto. É uma cidade que a gente leva no máximo 15 minutos para chegar de um ponto ao outro, então atravessei a cidade para chegar aqui no horário de pico eu levei 12 minutos. E eu já estava estressado. Então, quer dizer, é uma coisa absurda, né? Porque você vai para outras cidades e isso não é absolutamente nada. Mas por quê? Porque eu sou maringaense e estou aqui há 30 e tantos anos. Mas uma projeção de perspectiva com o futuro, concordo com tudo que a professora colocou. A gente tem que projetar melhores condições infraestruturais para estimular as pessoas a utilizarem cada vez mais o transporte público, utilizarem cada vez mais as ciclovias, as ciclofaixas, etc, etc. Isso tem muito a ver com cultura. A gente tem que mudar um pouco a perspectiva cultural das pessoas de poder aquisitivo na cidade. Porque as pessoas, quando ela não tem uma perspectiva cultural de uma vivência de comunidade, uma sociedade como uma cidade, quando ela passa a faturar mais, o que ela faz? Ela compra um carro. Vou trazer mais conforto. E ela tem razão com relação a isso. Porque hoje a gente não tem do outro lado um equipamento talvez, não vou dizer confortável, mas talvez atrativo financeiramente para isso. Então a gente tem que investir cada vez mais em educação, cada vez mais em ocupação de espaços públicos, como vem acontecendo há pelo menos uns 8 anos. A gente tem visto uma série de projetos artísticos e culturais acontecendo nos espaços públicos da cidade, e isso tem uma proposta de requalificar esses espaços para que eles sejam utilizados pela comunidade. E no final das contas, a mudança cultural, essa transformação cultural, os especialistas indicam, leva pelo menos uma geração. Então tudo que a gente está fazendo agora, daqui 40, 50, 70 anos, a gente comece
a ter uma perspectiva de transformação. Mas a gente já enxerga isso. Quantas pessoas usam hoje bicicleta na cidade que são pessoas de poder aquisitivo que poderiam ter um carro? Quantas pessoas escolhem um patinete elétrico a uma moto? Quantas pessoas escolhem andar a pé? Tem muitos amigos ali que moram próximo da Avenida Serra Azul que poderiam ir de carro para o trabalho na região do Novo Centro e vão a pé. Então, essa transformação já vem acontecendo. Então, concordo que a gente precisa ir muito da infraestrutura, mas a gente precisa mais trabalhar essa massa da sociedade, que é o aspecto cultural. E aí é só investindo muito em educação, em esporte, em cultura, em arte, que a gente consegue ter uma perspectiva melhor de mundo, né? É mudar a consciência mesmo, isso leva tempo, isso dá trabalho, mas isso é tão importante. Fernando, você que é de São Paulo, eu também sou de lá. E aí me deixava agoniado o maringaense reclamar de um trânsito de 10 minutos. Tinha 8 carros na frente e falou, nossa, tá tudo parado. E a gente que vem de uma cidade que realmente, às vezes 2 horas você não consegue ir de um bairro a outro, que dirá atravessar a cidade, né? É diferente a perspectiva, né? E com infraestrutura forte lá de metrôs, de trens. Exatamente. Né? Até para você entrar num metrô, num trem de metrô, você demora 15 minutos, né? Porque o aperto das pessoas. E eu acho que é isso, é essa mudança cultural que vem acontecendo. E eu diria que Maringá já nasceu com essa vocação de absorver novas culturas. Eu percebo, as pessoas aqui viajam muito, elas buscam ideias, elas buscam projetos em outros países até, em outros lugares. Eu acho que isso aí é importante, você está aberto para isso. Né? Dentro do ponto de vista do aeroporto, por exemplo, o que a gente tem feito? A gente tem criado infraestrutura necessária para daqui 15 anos, para daqui 20 anos. Hoje, talvez, ela não teria um impacto tão forte como vai ter daqui a algum tempo, que provavelmente vão ter que fazer novas inserções e novas estruturas, né? Mas você começa a dar um dinamismo na cidade em função disso muito legal, né? E aí você começa a integrar a cidade. Só para completar, eu fui para São Paulo, para Brasília, semana passada, e o céu estava muito limpo. E eu observei no voo que você, daqui a São Paulo, o volume de luzes de cidades próximas é muito grande. Praticamente você não fica mais do que minutos sem ver nada. Você sempre tem uma cidade no horizonte. Eu achei interessante, porque o transporte público ele vai ter que passar por isso. É um trem, a integração dessas cidades vai existir. Seja daqui 20, 30, 100 anos, vai começar a emendar. A gente não vai estar mais falando só de Maringá. Nós vamos estar falando de uma outra situação, como acontece hoje, por exemplo, de executivos de São Paulo moram em Maringá e trabalham em São Paulo. Eles voam todo final de semana. Quanto tempo? É 1 hora, menos do que um trânsito, do que um deslocamento dentro da cidade, ali numa cidade maior. E às vezes o custo-benefício compensa. Não é para que o cara seja rico nem nada. Ele tem uma atividade de trabalho profissional que permite ele fazer isso, ele consegue talvez engrenar 2 atividades, uma em São Paulo e uma aqui, que se complementam, e ele faz disso uma qualidade de vida para a família. A gente tem visto isso muito. Quando você fala em transporte, por exemplo, de um trem rápido, como tem na Europa, no Japão, etc., nós estamos falando do cara morar em São Paulo e trabalhar em Maringá e com 1 hora, 2 horas de trem, né? Não sei, acho que estou exagerando, mas talvez um pouco menos, Curitiba, não sei. Né? Legal. Então, é isso. Te deixei por último, não foi à toa. Você ouviu aí várias sugestões, até que você deve ouvir todos os dias, imagino eu, que deve chegar não só para um 56, como colocou a professora aqui, Fabiola, mas também diretamente na secretaria. E você que há tanto tempo trabalha integrado ali no sistema de mobilidade de Maringá,
Eu queria saber qual é a sua visão dos principais desafios atuais. O professor até colocou, né, a questão das frotas de veículos que vem aumentando, e com as frotas aumentam também muitas vezes os números de acidentes, e aí a gente está falando de vidas. A questão cultural que precisa ser modificada. Algumas campanhas já funcionaram muito bem, como vocês bem lembraram, de parar na faixa. Poucas são as cidades que a gente sinaliza, o carro para e a gente atravessa na faixa bonitinho ali. E outros desafios que virão, né? Então, as bicicletas aumentando, ciclovia também precisa aumentar, patinete, que é uma outra possibilidade que está chegando. Como fazer essa cultura de quero um carro, quero uma moto, mudar para acho que eu vou pegar um ônibus hoje, né? São vários desafios e o futuro reserva muito, né? Assim, eu digo que Maringá está preparada para o futuro. A Secretaria de Mobilidade fez vários estudos do transporte ferroviário. Por exemplo, nós temos um anteprojeto do VLT, leste-oeste e norte-sul. Ligaria do Maringá Velho até o Eurogarden, pela Avenida Brasil, e o norte-sul utilizando a Getúlio Vargas, que vai da Catedral, com expansão até pela Serra Azul, até dentro da UEM. Seria um sistema fantástico. E por que ele não se viabiliza? Por duas questões. Primeiro, que o custo de um sistema ferroviário é altíssimo hoje, né? Nós não temos tecnologia brasileira, tudo é a preço de euro. Então, quando iniciamos os estudos há 7 ou 8 anos atrás, já era caro. Hoje, triplicou de preço, né? Então, tem a questão econômica. O segundo é o volume de passageiros. Infelizmente, a gente tem pouca gente que utiliza o transporte coletivo. E nas pesquisas até demonstraram, pouca gente deixaria de usar o carro para ir para um transporte coletivo, porque a cidade é muito atrativa para você andar de carro. Eu digo que as pessoas só deixarão o carro para ir ao centro da cidade quando o centro da cidade não tiver onde estacionar. É o que acontece em Curitiba e Londrina. Essas cidades já eliminaram o estacionamento público há muito tempo. Eu tenho colegas, eu me formei em Curitiba, que tem todas as condições de ir para o centro de carro, mas o estacionamento é tão caro que isso fica inviável. Então, vão de transporte coletivo, forçosamente até, porque se pudesse iriam de carro, né? Então tem essas questões. Quanto ao transporte pendular Paissandu e Sarandi, também a gente tem uma infraestrutura fantástica que é o túnel ferroviário. Isso foi uma briga também. Teve uma administração, contando histórias, né, que queria estreitar o túnel, né? O túnel é feito com 17 metros e na sequência dele, se não me engano, da Paraná para frente, iam estreitá-lo para uma pista só. Foi uma briga imensa para a gente conseguir que a administração mantivesse os 17 metros. Para quê? Para que a gente pudesse ter 3 trilhos, um comercial no meio e 2 nas laterais, fazendo um binário para um transporte intermunicipal ferroviário. Então vamos aos estudos. Não existe volume de passageiros suficiente para que isso seja viável economicamente. Fisicamente ele é possível. É fácil, rápido de ser feito, mas a quantidade de passageiros transportados ele não pagaria o investimento e nem a operação disso. Mas a cidade está preparada para isso. Um dia isso vai acontecer. Muita gente pergunta por que não faz um metrô, por que você tem um VLT na Brasil e um outro sistema lá no túnel? Porque você tem que colocar as linhas, principalmente as ferroviárias, aonde as pessoas estão. Se a linha ficar longe do ponto de interesse, que as pesquisas mostram, é a Avenida Brasil, elas não vão se deslocar até lá. Você pega aquele trecho ali da 19 de dezembro até a Paraná, você coloca lá um metrô, mas que pessoas você tem ali para utilizar esse sistema? Não tem nem acesso ali, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Por outro lado, o Plamob, que está em finalização também, ele está desaconselhando a construção de novos corredores exclusivos de ônibus, justamente devido ao pouco volume de passageiros transportados. Então, você pode até fazer um corredor temporal no horário de pico, mas os estudos econômicos demonstraram que os corredores hoje, a cidade não comporta corredores exclusivos ainda. Então, isso é a técnica que diz, não é? E quanto às outras alterações que vão acontecendo gradualmente, né? Melhorar o sistema de sincronismo de semáforo, temos uma central que já está um pouco obsoleta, precisa ser trocada. O acompanhamento por drones é uma coisa bem interessante agora. Os drones podem detectar onde você tem colisões, engarrafamentos ou coisas assim, e a central toma providências alterando os tempos de semáforo.
E indo para a questão de segurança no trânsito, todo mundo se queixa muito que o trânsito de Maringá é muito violento, é claro que morrem pessoas. Mas fizemos um estudo recente que se não fossem as mortes por motocicleta, nós teríamos um trânsito tão seguro quanto o trânsito da Suécia, que é o trânsito mais seguro do mundo. Em 2010 morreram 81 pessoas no trânsito de Maringá. No ano passado, 33. Então é uma queda muito expressiva, de mais de 60%. Então o trânsito está cada vez menos violento, ao contrário do que todo mundo acha, né? Nesse primeiro semestre desse ano, está fora da curva. Realmente o número de mortes disparou, mas a questão é o motociclista. Não fosse o comportamento dos motociclistas, a gente teria um trânsito muito mais calmo. E até a professora Fabíola falou em colocar esses bolsões de motos, né? Eu particularmente sou contra. Porque você incentiva o motociclista a andar pelo meio dos carros, eles param lá na frente e são os que mais avançam o sinal vermelho. O grande número de atropelamentos tem sido de motocicletas sobre pedestres. Os carros param, a moto passa no meio e atropela. Se essa pressão para colocar esse bolsão for muito grande, eu tenho uma solução. Vamos colocar esses bolsões de parada de moto apenas onde houver fiscalização eletrônica. Recentemente apreendemos uma motocicleta aí com mais de R$1 milhão em multas, quer dizer, não respeitou nada, nem ninguém, né? E a gente vai estar estimulando esse mau comportamento. Algumas cidades colocaram esses bolsões também, percebeu-se que os motociclistas vão pela calçada. Eles não conseguem trafegar no meio dos carros, porque às vezes tem um ônibus ou um caminhão, eles vão pela calçada porque sabem que lá na frente tem um espaço reservado para eles. Então tudo isso tem que ser balanceado. Eu prezo mais pela segurança do que pela fluidez, né? Então tem tudo isso. É isso, os desafios são muitos, né? Falando em segurança, falando em fluidez, falando em mobilidade entre cidades, que a gente já está vivendo um momento onde está tudo conurbado, né? Então, Sarandi, Paissandu, Marialva, Maringá não é mais só, já está junto desses municípios há muitos anos e com certeza nos próximos 75 os desafios serão ainda maiores, serão outros, né? E serão ainda maiores, porque com certeza a nossa cidade e a nossa região vão continuar crescendo. Quero agradecer muito a participação de cada um de vocês aqui conosco, a contribuição que vocês deram, relembrando tudo isso e trazendo também essa visão aí para o presente, para o futuro. E para você que está acompanhando o nosso podcast até aqui, quero te agradecer também por ter embarcado conosco nessa viagem e te pedir, deixa a sua curtida aqui, compartilha esse vídeo com quem também merece ouvir todas essas histórias incríveis, essas curiosidades sobre Maringá e conta aqui pra gente também como é que foi o seu primeiro contato ou a sua primeira lembrança com o transporte aqui em Maringá. Chegou aqui de carro, de ônibus, de avião, nasceu aqui, ia também ver pousos e decolagens no aeroporto, vai até hoje. Qual é a sua lembrança e também a sua perspectiva para as soluções ali que precisam ainda acontecer no trânsito maringaense. Continua com a gente. Se você ainda não viu os outros episódios do podcast, veja, relembre a história da nossa cidade em diversos pontos e eu te convido a continuar conosco nessa linha do tempo. Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação.